Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque precisamos analisar mais um pouco da atuação do Clube do Remo no Repá. Eu fiz aqui no canal um vídeo analisando a partida completa, está aqui no histórico, 20 minutos de análise do jogo todo, atuação individual de cada atleta, atuação coletiva dos dois times, mas a proposta do vídeo de hoje é analisar mais um pouco apenas do lado do Clube do Remo. Eu já fiz também um vídeo apenas do lado do Paysandu e agora apenas do lado azulino. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos a se inscreverem no canal, deem like no vídeo, acionar as notificações e a comentarem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim. Vamos fazer juntos esse projeto aqui no YouTube, que é o Bastidores. E aqui, como eu disse, aqui falamos sobre o futebol paraense, que 2024 cada vez mais tenha conteúdo a respeito do nosso futebol, porque é isso que é importante, é mostrar o futebol paraense para todo mundo e assim engrandecer cada vez mais o nosso futebol. Então todos estão convidados a curtir esse projeto. Então se inscrevam no canal, deem like no vídeo e sem mais delongas, vamos para o tema. Analisar um pouquinho o Clube do Remo, mais um pouco sobre o Clube do Remo. Eu já fiz a análise naquele vídeo completo da análise do derby, mas agora é uma análise particular do Clube do Remo. Vamos lá. O Clube do Remo ele jogou no 4-2-1-3, que é uma tática que o Clube do Remo, o Catalá, vem repetindo desde que assumiu agora em 2024, né? Começou essa temporada de 2024, vem se repetindo. Praticamente a escalação também é a mesma. E, taticamente, não causou nenhuma surpresa. Porém, a maneira que o Clube do Remo começou a partida, começou muito em marcha lenta. Começou de maneira desorganizada. Começou até em certos momentos parecia uma equipe desinteressada. O que é extremamente preocupante, porque você está jogando um clássico contra o seu rival, um Mangueirão lotado, onde sua torcida faz uma grande festa. Eu vou ressaltar aqui, quando eu falo desinteressado, não é porque os jogadores estavam desinteressados na partida, não. Mas você via do outro lado uma outra postura. Tanto postura física, de garra, quanto também de técnica. Então você não via isso no Clube do Remo. E o Clube do Remo, ele começou a partida sendo muito encurralado, principalmente pelo seu lado esquerdo de defesa. O lado direito do Paysandu, que ataca o lado esquerdo do Clube do Remo, foi completamente dominado. Você tinha ali o Raimar, que em muitos momentos estava perdido no lance, em muitos momentos aí que entrou agravante, ele estava sozinho na jogada. Não cabe apenas o lateral defender aquele corredor, no caso do Raimar defender o corredor esquerdo, cabe também cobertura de outros jogadores, e o Pavani, que poderia ser essa peça, que deveria ser taticamente falando, ele não foi bem. Defensivamente, ele deixou muitas brechas, principalmente no início da partida. E, para gravar, o Paysandu atacou lá a primeira vez pelo lado direito esquerdo do Remo, atacou a segunda, atacou a terceira, causando perigo. Se não fosse o Marcelo Rangel, o Paysandu já teria aberto o marcador. E ou não foi perceptível, que é grave, ou nada foi feito. Porque o Paysandu atacava lá com aquele lado de campo com frequência e o Remo não dava uma resposta, nenhuma resposta de marcação. Pelo lado direito, com o Vidal, se o Vidal não apoiou tanto, mas defensivamente ele desempenhou um bom papel. Ele foi um jogador importante na parte defensiva, bloqueando os ataques pela esquerda do Paysandu, que até antes do Repá era o lado mais forte do Paysandu, era o lado esquerdo. Então, defensivamente, o Vidal correspondeu bem mais que o Thales. Então, assim, a gente precisa ver o Vidal também em outras partidas, principalmente olhando também a questão da parte ofensiva, mas ele já dá uma resposta defensiva melhor que do Thales. Só que o lado esquerdo do Clube do Remo foi muito frágil, principalmente no início da partida, e nada foi feito. Os jogadores não perceberam isso, ou não fizeram nenhuma mudança, o Catalá talvez não tenha observado, se observou, os jogadores não seguiram suas ordens, porque o Paysandu atacava com frequência lá e não conseguia chegar ao seu gol. Um primeiro tempo muito ruim do Clube do Remo, que ele não conseguia contra-atacar sequer o adversário. O meio-campo do Clube do Remo não funcionou. Para mim, o melhor jogador do Clube do Remo foi o goleiro Rangel, que ele fez duas grandes defesas, uma no primeiro tempo espetacular, numa finalização do Biel. Mas o outro jogador, para mim, que eu tenho destaque é o Daniel. Do meio para frente, o único que correspondeu mesmo na partida foi o Daniel, por causa que ele conseguiu travar várias investidas que o Paysandu tentava fazer pelo meio de campo. Tanto é que muitas vezes o Nicolas saía muito da área, o que na análise do Paysandu eu falei que não era muito legal fazer isso, mas porque o Daniel ele marcava bem aquele setor. Então, para mim, foi um dos poucos destaques do Clube do Remo, foi o Daniel.
do meio assim para frente, depois do Daniel, você tinha o Pavani e o Camilo e não funcionaram. O Camilo, muito bem marcado, ele não tem aquela mobilidade, então aquilo que eu bato na tecla. O Camilo para jogar, para render, assim, bom passe, e até em questão de lançamento, finalização, assistência, precisa de auxílio. E o auxílio seria do Pavani, só que o Pavani não fez uma boa partida. Nem na parte ofensiva, ele não conseguiu dar um ritmo de jogo, um dinamismo na partida, e defensivamente também foi mal. Então, ele não teve esse companheiro, ele foi extremamente marcado, ele foi apagado pelo sistema defensivo do Paysandu, que nessa questão esteve bem. O Paysandu também, numericamente no meio-campo, tinha mais jogadores que o Clube do Remo. Essa foi uma deficiência da equipe azulina também em desenvolver seu jogo. Aí entra uma questão: se o Clube do Remo, o meio-campo não está funcionando, você vai atacar com perigo o adversário nas individualidades do ataque. E nas individualidades, você tinha 3 atacantes. Só que nas individualidades, os atacantes também não estavam numa boa tarde. O Chaporão abaixo, Marco Antônio, que estreando como titular, abaixo, e o Ítalo mal pegou na bola também, abaixo, finalizou no primeiro tempo uma bola para fora, no segundo tempo tentou dar outra finalização, mas a gente está abordando só o primeiro tempo. Então, a individualidade da frente não funcionou, o meio campo não funcionou e o sistema defensivo do Clube do Remo passando alguns perigos. Então, um primeiro tempo muito ruim do Clube do Remo. Não pode tirar nada de bom e algumas deficiências ficaram bem claras a serem observadas até durante a partida, que o Remo não conseguiu dar resposta no primeiro tempo. No segundo tempo, o Remo consegue se organizar um pouco melhor, ele consegue bloquear um pouquinho as investidas do Paysandu, que cai de intensidade também. Os primeiros 20 minutos muito ruins do jogo, do segundo tempo, para as duas equipes, foi muito ruim. A partir dos 20 minutos, o Remo cria mais chances que o Paysandu, embora que a melhor chance do jogo foi do Paysandu, aquela finalização do Nicolas, que ele chuta muito mal e a bola vai para fora, a melhor chance foi do Paysandu, só que no segundo tempo, as melhores oportunidades, tirando essa, foram criadas pelo Clube do Remo. Às vezes meio sem técnica, a bola chegando, um cruzamento da área, a bola sobrando para o atacante finalizar, como foi no caso do Kelvin, que entrou e perdeu um gol. Não foi tão como o do Nicolas, porque o Nicolas não tinha ninguém na frente dele, e o Kelvin tinha um homem lá, um zagueiro na frente dele, mas ele finaliza pior que o Nicolas, porque ele finaliza, ele pega uma bola e finaliza quase para trás, pro lado. Tá certo que pode ter entrado sem ritmo de jogo, mas né, você dá uma finalização daquela, não precisa também estar em tanto ritmo de jogo assim, né? Então o Kelvin falha, o Clube do Remo perde umas 3 oportunidades para abrir o marcador, e o jogo, como eu disse aqui na análise do jogo, acaba 0-0 de maneira merecida, porque por mais que o Clube do Remo não fez um grande jogo, e realmente não fez, não foi uma boa atuação do Clube do Remo, mas desperdiçou algumas chances, o adversário também desperdiçou, e quem fica desperdiçando chances não merece vencer a partida. Então no segundo tempo o Remo conseguiu criar um pouco mais, algumas substituições foram feitas, eu quero entrar nessa questão das substituições agora, antes de falar de algumas individualidades que me chamaram a atenção no Clube do Remo. Eu já falei do Daniel, que eu gostei da atuação do Daniel, e não entendi, começando por ele, não entendi porque ele foi substituído pelo Renato Alves. Eu acho que era um jogador que estava dando mais contenção na equipe do Clube do Remo, eu estava gostando da atuação dele, mas ele é substituído pelo Renato Alves. E entra uma outra substituição que eu não gostei, de duas, pelo menos, substituições feitas pelo Ricardo Catalá. Primeiro, a saída do Pavani para a entrada do Jaderson no meio campo. Vamos lá. Não é a primeira vez que o Jaderson entra como meio campista. Eu não sei qual é a intenção do Catalá em colocar ele no meio campo, porque ele é um atacante pela esquerda, um ponta pela esquerda, que é uma contratação ainda questionável, porque não vinha de boas temporadas. Não vinha de boas temporadas. Mas se foi contratado, vai colocar ele na posição dele. E novamente ele começa a partida, quando ele entrou, no meio campo, no lugar do Pavani. Não funcionou isso da primeira vez. Eu nem posso falar que não funcionou no Repá, porque por obra do destino, 3 minutos depois que ele entra para jogar no meio campo, o Marco Antônio machuca, aí ele é substituído e entra o Curuá, aí o Curuá sim vai para o meio campo, tem uma característica também totalmente diferente do Pavani, um jogador de recuo, de marcação, e o Jaderson vai para o lado esquerdo. E quando o Jaderson vai para o lado esquerdo, ele causa algum perigo, porque ele tem velocidade, ele conseguiu cavar uma falta, conseguiu chamar a atenção do árbitro para um cartão amarelo, cavou um cartão amarelo. Quando eu digo cavou, é no bom sentido, porque ele sofreu a falta e o jogador parecido mereceu levar o cartão, então ele conseguiu buscar esse cartão amarelo para o adversário, então ele foi para a função dele, jogou apenas 3 minutos no meio campo. Mas é algo para se observar, porque essa insistência do Jaderson quando entrar no meio campo.
Quem entrou também, saiu o Echaporã, né? Entrou o Kelvin não entrou bem e deu aquela finalização. Tá certo, primeiro jogo dele na temporada, a gente tem que observar isso. Ele estava há 2 anos na terceira divisão do futebol japonês. Meus amigos, seguinte, ninguém assiste a terceira. Olha que eu gosto de futebol, eu vejo o campeonato sul-americano de tudo que é canto. Eu amo muito assistir futebol, amo o futebol sul-americano de maneira geral. Vejo o campeonato, se puder, do Equador, Chile, Venezuela, Colômbia, assisto, gosto muito. Mas terceira divisão do Japão, não tem como acompanhar, gente. Ninguém vai acompanhar a terceira divisão do Japão estando aqui. Só se for parente do jogador. Então ele estava há 2 anos na terceira divisão japonesa. É muito tempo. É tempo demais. Então, é um jogador, quando eu fui contratado, eu já fiz toda a análise dele, um jogador que eu gostava muito no início da carreira, eu via ele até em outro patamar no futebol nacional, conseguiu chegar a atuar em grandes clubes, atuou no Futebol Clube Porto, atuou no Palmeiras, atuou no São Paulo, e teve uma passagem boa para o Palmeiras e São Paulo também, mas isso foi o quê? 2015, 2016, né? Nós estamos em 2024. Então, um jogador que não entrou bem, mas eu não vou tacar pedra nele, porque é o primeiro jogo dele, também não tem motivo nenhum de eu crucificar essa contratação, eu apenas coloco como questionável pelo passado recente dele, mas é um jogador, como eu disse, no passado, um pouco distante, é um jogador que me admirava bastante, e vamos ver como é que vai estar no Clube do Remo, só que ele não entrou bem e fez aquela finalização ruim. Outra opção, todo mundo questiona e fala, é em relação ao Ítalo. Ah, não colocou o Ribamar. Seguinte, para mim o Ítalo é o melhor centroavante do Clube do Remo, disparado. Disparado. Bem melhor que o Ribamar e bem mais maduro e pronto que o garoto Canu, por exemplo. Então você coloca o Ítalo, só que se o meio-campo não funciona, como eu disse aqui, inferioridade numérica, jogadores bem marcados, se tecnicamente o meio-campo não funciona no Clube do Remo, e os atacantes de volta da ponta também na individualidade estando abaixo, você praticamente mina o seu centroavante. Porque quem vai pegar o Ítalo, vai colocar na intermediária, vai driblar 3 e... Ele não é um falso 9, ele é um 9. Não é o Messi que é o falso 9, cai na intermediária, vai driblar 3 e fazer o gol. Não, não é isso. Ele é um 9. Então, se o meio campo não fornece bola, se os atacantes de lado não fornecem boas condições, complica. Então, a análise de centroavante é diferente. A análise de centroavante é diferente do meia, que é diferente da análise de um ponta, de um segundo volante, totalmente diferente. Então, você tem que ver a atribuição que ele tem em campo, a função que ele tem em campo e como é que está sendo fornecido essa qualidade de jogo para ele. Que, para mim, foi uma ótima contratação do Clube do Remo, uma das melhores contratações que o Remo fez nessa temporada. É lógico que a gente tem que aguardar como é que vai ser o desempenho dele, mas eu não condeno ele por não ter feito gol nesses 2 últimos jogos, porque realmente a bola não tem chegado tanto. Quando a bola chegar e eu ver que ele criou oportunidade e foi desperdiçar, aí eu reavalio minha opinião. E para mim ele é bem acima do Ribamar. E se o Ribamar também tivesse substituído ele, ia dar na mesma. O Ribamar também é um centroavante, se a bola não chegar para finalizar, ele não ia causar perigo nenhum também. Outra questão individual que eu quero abordar do Clube do Remo, que me preocupa bastante, se eu falei que eu gostei do Daniel, se eu falei que o Vidal deu uma proteção melhor pelo lado direito, o Rangel, o melhor do Clube do Remo, realmente uma contratação bem segura que o Clube do Remo fez, bem acertada. Eu tenho que falar do lado negativo do Renier, e não é a primeira vez. O Renier, tirando o jogo contra o Canaã, que no primeiro tempo foi 4-0, e não tem como avaliar quase ninguém quando você facilita esse jogo, vence de 5-0 a equipe do Canaã, 4-0 no primeiro tempo. O Renier, não é a primeira vez, contra o Castanhal, ele falhou muito, principalmente no primeiro tempo, e ele falha de novo. Ele falha de novo no reparo. Tem uma bola cruzada do Jean Dias, se não me engano, que o Nicolas ele mete um carrinho e a bola vai para cima, que o Renier ele fura a cabeçada, ele tá mal posicionado, o corpo dele não tá virado pro lance, ele tenta alcançar a bola, ele não alcança, ele fura a cabeçada e chega atrasado. A saída de bola dele é complicada e não é de hoje, é algo que tem que se observar, porque não é possível se o Ícaro e o Bispo, né, o Bispo do Remo, não estiverem treinando melhor que o Renier, aí o Remo tem sérios problemas com o zagueiro, tem que contratar pelo menos mais uns 2 zagueiros. Porque, para mim, já passou da hora da oportunidade, ou do Ícaro, do Bispo, quem tiver em melhor condição lá. Tanto é que no jogo, no segundo tempo, saiu, né? O René saiu e entrou o Ícaro. Então, dá chance para ele, porque o Renier não vem se garantindo no Campeonato Paraense.
Imagina na terceira divisão. Não significa que ele, uma cotação extremamente ruim, não vai dar certo, ele não pode ajudar a equipe? Pode. Mas, pelo menos, o momento não é bom. O momento do René não é bom. É muitas falhas, é que as duas equipes, o René não sofreu gol, mas contra o Castanhal e contra o Paysandu, por incompetência do ataque dos adversários. Porque chance teve. Proporcionar chance para o adversário, o Remo proporcionou. E chances boas, com falhas defensivas. Não é que chutou lá da intermediária, acertou um balaço na trave, a bola quase entrou, não. A defesa do Remo, ela permite que o adversário ataque com perigo. O Lídia é um pouco melhor, bem melhor, então o Lídia para mim merece ser titular da zaga do Remo, mas essa observação que tem que ser feita. Então assim, amigos, um jogo que o Remo não foi bem, no segundo tempo eu considero até foi melhor, parcialmente melhor que o Paysandu. Eu acho que a partir dos 25 minutos o Remo foi melhor que o Paysandu, não foi uma superioridade massacrante, não, mas criou mais chances que o adversário, se estruturou um pouquinho melhor no decorrer da partida, então foi melhor que o adversário, mas um primeiro tempo bem ruim, bem abaixo, bem ruim. Algumas observações têm que ser feitas pelo técnico Ricardo Catalá, que sobre ele, nas redes sociais, fala, demissão, demissão. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é caso de demitir o Ricardo Catalá. O Ricardo Catalá está começando um projeto agora praticamente do zero, na nova temporada em 2024. É lógico, a gente não começa do zero, porque ele já vinha, né, da temporada passada. Mas agora sim, começando desde o início da temporada, é um treinador que tem a sua qualidade, tem sua competência, então acho até absurdo pedirem demissão do Ricardo Catalá. Mas é lógico que essas observações, que vocês podem concordar ou discordar de mim, vocês fiquem à vontade aqui. Ó, você falou besteira, eu não concordo com isso, eu concordo contigo, vamos fazer junto esse projeto dos bastidores. Mas, para mim, não entra na equação demitir Ricardo Catalá em hipótese alguma, ele tem tudo para dar a resposta positiva no Clube do Remo. Mas fica um alerta que quando a equipe pegou uma equipe mais qualificada, a equipe não foi bem. Não foi bem, tem suas deficiências, não atuou bem. A torcida queria ver um outro tipo de futebol que não aconteceu. Então isso é para se observar, tanto a questão da formação tática, de algum desempenho de alguns jogadores, algum dando certo, outros não. Tudo é para observar, para fazer um campeonato parense bom, robusto, para chegar numa Série C, que o Remo tem tudo sim para conseguir esse acesso para a Série B. É isso, amigos. Deixe o comentário de vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.